Vamos lá, moçada. A segunda parte da revisão, para trimestral 2. Crise de 1929. Aconselho que vocês fiquem atentos aos fatores que geraram a crise, tá? Lembrem dos problemas estruturais do liberalismo clássico, tá certo? Por um lado, superprodução, do outro lado, subconsumo, tá? Lembrem também do alto nível de especulação financeira, que no caso, principalmente a classe média norte-americana, né, participa naquele momento, aquele American Way of Life, aquela euforia norte-americana pós Primeira Guerra Mundial, correto? Lembrem também do nível de endividamento dos industriais e também dos fazendeiros norte-americanos durante a Primeira Guerra Mundial, para atender à demanda do consumo crescente, principalmente por parte dos europeus. E, obviamente, vocês têm que lembrar também do processo de recuperação da economia europeia e, principalmente, dos desdobramentos dessa recuperação, quando, inicialmente, o setor rural europeu começa a estabelecer protecionismo em relação aos produtos que vêm de fora. E, nesse caso, vai trazer grande dificuldade para os fazendeiros norte-americanos, né, porque boa parte, durante a Primeira Guerra Mundial, vai acabar empenhando, hipotecando, né, seus bens, suas terras, para receber recursos e ter capacidade de aumentar a produção, certo? Principalmente de alimentos, para atender a Europa em guerra, né? Então, logo tem essas restrições impostas pelo mercado europeu a esses produtos norte-americanos, claro que o setor rural norte-americano começa a lidar com problemas. A partir daí, vocês têm que lembrar dos fatores decorrentes dessa recuperação europeia, né? E desse otimismo que, naquele momento, a sociedade norte-americana atravessava, correto? Vocês vão lembrar que no final dessa história vai ter a famosa quebra da Bolsa de Nova York, então vocês têm que lembrar das consequências desse processo econômico para a sociedade norte-americana. Então vocês têm que lembrar da falência de fazendeiros, obviamente da dificuldade enfrentada por aquela massa camponesa norte-americana. Posteriormente vocês vão lembrar do processo de êxodo rural, né? O inchaço das cidades, então vocês vão lembrar da questão da proibição das bebidas, da lei seca, não é isso? Só que isso não para no campo. Vocês lembram que, posteriormente, essa crise também chega no setor urbano, industrial, no setor bancário e financeiro. Portanto, é uma bola de neve que acaba acarretando graves problemas socioeconômicos para a população norte-americana. Correto? Outra coisa importante na crise 29, eu aconselho que vocês lembrem do processo de internacionalização. Lembrando que a crise, inicialmente, ela é norte-americana, mas, posteriormente, ela vai ganhar uma faceta mundial. Então, vocês lembrem que atinge tanto países ricos quanto países pobres, né? No caso dos países ricos, vocês devem lembrar que boa parte daquela economia europeia ela estava dependente, digamos assim, da economia norte-americana. E, diante da crise, esse capital norte-americano vai ser repatriado, gerando dificuldade em alguns países, recessão, a partir do momento que perde esses investimentos norte-americanos, né? E no caso dos países periféricos, vocês devem lembrar que esses países centrais, ricos, industriais, principalmente da Europa, eles eram grandes compradores desses países periféricos, de suas matérias-primas, sejam elas vegetais ou minerais, e a partir do momento que esses países centrais entram em crise, o volume de compra, né, dessas matérias-primas dos países periféricos vai cair vertiginosamente. Portanto, o que é inicialmente uma crise norte-americana acaba se transformando numa crise global. Uma outra coisa que é sempre sinalizada também é que se tem um país que não vai sofrer tanto assim os efeitos dessa crise, é a União Soviética, que naquele momento está passando por um processo de revolução socialista, rompe de uma certa maneira com o capital externo e está naquele momento no governo stalinista passando por um processo de planificação de sua economia, certo? Então, para a União Soviética, essa crise não é tão grave assim em seus desdobramentos, tá? Outra coisa, obviamente, que vocês têm que lembrar da crise 29, né, é a solução encontrada pelo governo norte-americano, do Franklin Delano Roosevelt. E aí vocês têm que lembrar do keynesianismo, necessariamente, certo? Vocês têm que lembrar da base keynesiana para aquela política governamental que vai ser implementada na década de 30 pelo governo Roosevelt, né? Isso vocês já sabem, claro que eu estou falando do New Deal, tá? Então, obviamente, ainda mais numa prova objetiva, você tem que chegar sabendo quais são algumas dessas medidas, correto? Obviamente que vocês vão lembrar da redução da jornada de trabalho,
né, das grandes obras públicas para combater o desemprego, para retornar para um processo produtivo nos Estados Unidos, correto? A questão do controle da produção agrícola, da ingerência do Estado na economia. Tanto é que alguns, no caso a maioria, né, chegam a falar que o liberalismo será substituído pelo keynesianismo. Não é isso? Principalmente pautado nessa ideia de que volta a existir de forma contundente uma intervenção do Estado na economia baseada nas ideias keynesianas. Tá certo? E aí vocês devem lembrar também que o keynesianismo vai lá na frente servir de base para aquele Estado do bem-estar social. Esse Estado vai garantir, né, investimentos sociais, certo? Isso não tem só a ver com manter o capitalismo equilibrado, mas também atender às demandas sociais para manter a classe trabalhadora longe das ideologias de esquerda. Portanto, atendendo suas necessidades sociais mais imediatas. Correto? O outro fator que nós vamos cobrar nessa segunda trimestral é também um desdobramento dessa crise 29, certo? No caso, a extensão dos regimes totalitários. Lembrando, vamos tratar de regimes totalitários nessa variação, tanto de esquerda, na forma do socialismo ou do stalinismo, como vocês queiram chamar, certo? Mas também falaremos do regime nazi-fascista. Vou salientar logo para vocês que não incluirei o regime franquista nem o lazarista. Ficaremos com regimes somente na Itália do Mussolini, portanto fascismo, e na Alemanha nazista, portanto a ditadura do Hitler. Tá? O que vocês têm que saber? O contexto que favorece, né, a ascensão desses regimes, extrema-direita na Europa Ocidental. Né? E aí a gente lembra os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, né, sem dúvida nenhuma, são fatores. E também, obviamente, né, o crescimento dos partidos de esquerda, correto? São esses fatores que, de uma certa maneira, favorecem, né, o fortalecimento, a ascensão desses regimes de extrema-direita, correto? Outra coisa que vocês precisam saber, ainda mais em provas objetivas, né, são as características gerais desses regimes totalitários de extrema-direita. Certo? Então, vocês devem lembrar, obviamente, de um nacionalismo radical, de um belicismo, que é a base de um discurso expansionista. Né? Vocês têm que lembrar também de características antiliberais, antidemocráticas e anticomunistas. Vocês têm que lembrar também de uma forte propaganda ideológica, certo? De uma intolerância. No caso alemão, então, você pega a intolerância racial, religiosa, étnica, certo? Ideológica também, correto? E depois disso você vai para características específicas de cada um desses regimes. No caso italiano, eu aconselho que vocês lembrem do processo que favorece a chegada do Mussolini ao poder, né? como Duce, como primeiro-ministro, vamos colocar assim, com carta branca pelo Congresso para resolver os problemas, né, que eram vistos por aquele setor conservador italiano. Né? Quais são esses problemas mesmo? A crise econômica crescente e o crescimento das forças de esquerda, dos partidos de esquerda. Certo? Esses governos totalitários, eles, de extrema-direita, eles precisam resolver essas demandas de seus setores conservadores. Portanto, combater uma crise econômica e combater a ascensão da esquerda. Correto? No caso da Itália, eu aconselho que vocês se prendam a dois fatores específicos. A marcha sobre Roma, certo? A marcha sobre Roma e o corporativismo fascista. Não tem jeito. Vocês têm que lembrar desses dois aspectos. Tá? E também aconselho que vocês prestem atenção num processo de negociação entre a Itália fascista, o governo fascista e a Igreja Católica. Estou falando, portanto, do Tratado de Latrão. Certo? Por favor, vejam quais são as determinações do Tratado de Latrão. Vocês devem lembrar, certo? A autonomia administrativa do Vaticano, não é isso? De uma certa maneira, a Igreja Católica e os católicos darão apoio ao governo fascista, né? E, em contrapartida, Vaticano tendo reconhecido sua autonomia política administrativa, mesmo dentro do território italiano, certo? A religião católica como religião oficial da Itália e a obrigatoriedade do ensino católico nas escolas, do ensino católico nas escolas italianas. Correto? É isso. Lembrando, corporativismo fascista, vocês devem lembrar por quê? Porque Mussolini vai se colocar como um mediador das demandas da burguesia industrial e do setor trabalhista. No caso, o nacionalismo econômico servirá para modernizar a economia italiana, para aumentar os investimentos no setor industrial, portanto, agradando aquela classe
né, burguesa italiana, e, por outro lado, para manter também os trabalhadores longe dos partidos de esquerda, Mussolini vai atender algumas de suas demandas socioeconômicas, principalmente com leis trabalhistas, lembrando bastante o processo que ocorre aqui na época Vargas. Tá certo? Então, vocês vão lembrar de redução de jornada de trabalho, correto? Vocês vão lembrar também da questão da seguridade. Não é isso? Do que você está falando de seguridade, Ronaldo? Aposentadoria, certo? Férias, correto? Então, lembre-se disso. Mussolini agrada a burguesia e, ao mesmo tempo, agrada os setores trabalhistas. É como se ele criasse uma terceira via entre o liberalismo capitalista e o socialismo, correto? E ele vai fazer isso através de um nacionalismo econômico, que, no caso italiano, é chamado de corporativismo fascista, correto? Alemanha. Alemanha, tranquilo. Alemanha, vocês têm que lembrar lá, ó. Alemanha, eu aconselho que vocês lembrem do antissemitismo. Não tem jeito, vai em cima do antissemitismo, tá? Vou favorecer logo vocês. Se dirijam basicamente à questão do antissemitismo, da teoria do espaço vital e do arianismo. Isso foi batido bastante com vocês, portanto, é um assunto extremamente importante, mas acredito que vocês não encontrem problema falando de fascismo, desculpa, falando de nazismo, porque foi um assunto que nós falamos muito, debatemos muito. Correto, galera? Então, fiquem tranquilos, estudem, façam a lista que será oferecida a vocês. Correto? Um abração, galera. Boa prova para todos. Valeu. Deixa eu fazer uma pergunta, não chama de burra, não. Mas é fascismo ou fascismo? Oi? É fascismo ou fascismo? Fascismo. Com I? Não, faz. Eu tenho essa mania. Não tem S. F-A-S. Você já falou isso várias vezes. Nunca te